Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela boa e magnífica oportunidade de termos a vida à nossa disposição. E essa vida a gente deve primar para que a gente tenha o Senhor como centro dela, nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos conduza em pensamento, conduza em ações, conduza em perspectiva para uma vida de servidão, de obediência e de amor ao nosso Pai, que é Cristo Jesus. A nossa meditação hoje está em Isaías, no capítulo 16, e nós utilizaremos o verso primeiro como o direcional ou a direção do nosso devocional. Ele diz assim: enviai vós o cordeiro para o governante da terra, desde Selá em direção ao deserto até o monte da filha de Sião. Estamos utilizando a Bíblia BKJ, King James, a original, a versão aquela que tem uma linguagem rebuscada, difícil, e que por vezes, por ela considerar principalmente a literalidade da sua tradução e quase a sua imutabilidade ao longo do tempo, ela acaba criando um certo conflito com outras traduções que tentam primar, principalmente a concepção do contexto. E, na verdade, o contexto, penso eu, que ele deveria sempre se colocar acima da literalidade, porque o contexto é a compreensão do que está sendo escrito, narrado, que deveria ser formado a partir da literalidade, mas que às vezes por algum deslize, alguma falha, ou até mesmo alguma incapacidade nossa de compreensão, a gente acaba tendo dificuldade. Mas o contexto que nós temos desse versículo é um contexto em que, quando a gente está vindo lá desde do capítulo 14 ali, que a gente começa a ter vamos dizer assim, as ações do Senhor, o juízo do Senhor sobre as nações, a gente chega às nações de Moab. E aqui no 16, quando Moab já está sobre esse juízo, o Senhor nosso Deus, nosso Criador, né, o Deus da misericórdia, ele abre um canal de possibilidade de bênção ao povo como Moab. Moab, ele, ao longo do contexto bíblico, ele tem vamos dizer assim, grandes conflitos com o povo hebreu, né, o povo de Israel. Isso aí é notório porque vamos dizer assim, a sua própria criação ele já nasceu a partir, vamos dizer assim, de um elemento chamado Ló, que já teve uma linha de tensão dele com Abraão, lá da origem, e depois que vai passando da relação sexual entre ele e sua filha, né? Aí começa a criar esse povo, e então tem várias concepções, inclusive ali no deserto, águas que são negadas, então tem todo um contexto ali que envolve tanto a parte de sangue, né, da parentela, quanto o nível de tensão normal do dia a dia. E Moab, sobre essa tensão, ele é instigado, ele é instruído, ele é direcionado dentro da profecia de Isaías, que ele deveria enviar um cordeiro para o grande governante da terra. E quando a gente fala grande governante da terra, a gente já pode primar, a gente já pode, vamos dizer assim, olhar de uma forma futura, de uma forma messiânica, tanto que isso aqui é uma profecia messiânica, porque ele não estava se vislumbrando a questão desse rei A, o rei B, que governava sobre as nações, não. Ele estava querendo vislumbrar sobre o próprio Senhor, ou seja, o governo central onde estava Jerusalém, porque é dali que deveria haver o socorro. O contexto aqui dos historiadores, dos teólogos que se localiza, é um contexto de que Judá deveria ser refúgio para Moab, mas você observa de um reconhecimento independente da movimentação em que ambas as tribos, ambas as nações estariam também sob o sujeito do próprio Deus. Nós temos que lembrar que Judá também estaria sujeito à própria ação divina, que envolve todo esse contexto aqui. Mas que aqueles que eram inimigos, aqueles que se posicionavam ali contra Judá, deveriam entender, deveriam ter por lógica, que lá em Judá estaria, lá em Jerusalém, lá em Sião, estaria o trono que ele traz ali no versículo 5, né? Quando a gente entra no contexto, olhando em especial ali no versículo 2, né? Ele diz assim: porque será como um pássaro fugitivo lançado para fora do ninho, assim as filhas de Moab estarão nos vales de Arnona, que era ali entre a fronteira entre as nações. A gente vê um povo que está sendo oprimido, um povo fugitivo, mas que o Deus do nosso Senhor, ele abre um caminho de misericórdia. E esse caminho de misericórdia, ele passa para que Judá pudesse abrigar, pudesse proteger os filhos de Moab. E o interessante num contexto desse aqui, quando a gente volta o tempo lá de Davi fugitivo, teve um tempo em que Davi pegou a sua mãe, né? Pegou ali sua mãe, o que ele faz? Ele leva para os meios da Moabita ali, buscando proteção. Uma questão histórica, né? Então alguém que te deu proteção, agora necessita de proteção. Mas quando a gente fala isso,
E quando você chega no versículo 4, diz assim: deixa os meus rejeitados habitarem contigo, Moabe. Se tu um abrigo para eles contra a face do saqueador, porque o estorque está ao fim, o saqueador cessa, os opressores são consumidos da terra. Quando você pega uma versão como a BKJ, nessa parte você fica um pouco mais confuso e diz assim: mas como Moabe deveria ser, está pedindo abrigo a ajudar? Dá uma ideia que é justamente o contrário, mas é uma concepção da Bíblia BKJ, inclusive também a própria arte traz um contexto como esse. Outras Bíblias, ela é um pouco mais clara, ela deixa a literalidade de lado e acaba, vamos dizer assim, esclarecendo que é Moabe que busca o suporte em Judá, né? E aí o versículo 5 seria um versículo de misericórdia, um versículo que fecharia dando essa sustentação, porque ele vai falar sobre o trono de Davi quando ele diz assim no verso 5: e em misericórdia será o trono estabelecido, e ele sentar-se-á sobre o trono em verdade, dentro do tabernáculo de Davi, julgando e requerendo julgamento e apressando a justiça. Ou seja, ele leva o povo de Moabe, os necessitados, os fugitivos, os rejeitados, leva reconhecendo ali em Judá, reconhecendo na cidade de Jerusalém, reconhecendo que o Senhor, o ser misericordioso, ao ser que pode dar abrigo, ao ser que pode estender a sua sombra, né? Sobre, quando ele fala o sol do meio-dia, ele está falando sobre, ou seja, uma sombra sobre um sol escaldante, sobre o povo que seria a opressão que eles estavam sofrendo, muito provavelmente dos assírios. E aí eles colocam, só que quando você vai no versículo 6, você vê que a postura de Moabe é uma postura de não entendimento, é uma postura de incompreensão, uma postura de rebeldia, ou uma postura daquilo que estava levando ele à própria destruição. Porque lá diz assim: nós temos ouvido o orgulho de Moabe, ele é muito orgulhoso, e de sua arrogância, e seu orgulho e sua ira. Porém, suas mentiras não serão assim. Quando eu vejo uma parte dessa aqui, eu paro para olhar uma situação muito particular, muito pessoal, em que eu vivi recentemente. É um fato até de família, em que houve vamos dizer assim, uma incompreensão de ambos os lados. Uma pessoa se posicionou numa situação, se sentiu ferida, e existia um grupo de pessoas em que nós estávamos nesse grupo de pessoas, que olhamos essa pessoa ferida e parece que não tivemos a compaixão de tentar explicar, de tentar, por exemplo, amenizar a situação. O que aconteceu com isso? A pessoa que se sentiu ferida, acabou se sentindo cheia de orgulho, eu vou dizer cheia de soberba, a um ponto de deixar aquilo crescer e deixar, por exemplo, de aproveitar momentos muito importantes para todos nós. Mas o que a gente também pode dizer, que ela foi levada a isso por uma questão também nossa, porque a partir do momento que nós captamos, que nós observamos, que nós conseguimos entender o cenário, poderia ter havido um pouco mais de compaixão, e aí nesse gesto de humildade nossa, então se existia a falha do lado de lá, mas aí deveria ter tido humildade nossa para a gente dizer assim: olha, não, você está vendo errado, é assim, vamos tentar estabelecer a comunhão e a paz. Não, e a nossa humildade, a nossa falta de humildade levou a uma postura de soberba, de não tentar explicar as coisas e aí deixar as coisas crescer, e deixar um vazio e deixar, por exemplo, um sentimento de desalento e até de tristeza. E é isso que, por exemplo, o que nós vamos ver, e é isso que vai chegar a ser a queda de um povo como esse, que está sendo aberto para ele o caminho de uma sua salvação, né? De sua liberdade, mas no final, a gente vai ver que no versículo 9, quando diz assim: portanto eu irei lamentar com o choro de Jazé, a vinha de Sibma, eu irei te molhar com minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque as tuas altas vozes, motivadas pela das tuas frutas de verão e tua colheita serão arruinadas, porque ele utiliza as figuras de cidades que prosperavam, frutas, vinhas, ali as vinhas, para mostrar que a soberba, eles não observando isso, vão levar todos eles à destruição. E aí o Senhor, né, Senhor nos traz muito claro que ainda que eles, né, sejam vistos, sejam levados, direcionados aos seus santuários, aos seus montes de orações, buscando em lugares em vão, né, porque o local que está sendo indicado, está sendo direcionado é ajudar. Aí a palavra do Senhor, ele diz assim no versículo 12: acontecerá quando for visto que Moabe está cansado no lugar elevado, que ele virá ao seu santuário para orar, porém ele não prevalecerá. O povo busca no lugar errado, deixa de entender, deixa de compreender a orientação trazida pelo profeta Isaías, aqui pela profecia, e no fundo eles têm o contexto aqui traz que o Senhor coloca o ponto final em tudo disso, quando diz assim: porém, no versículo 14, porém agora o Senhor tem falado dizendo: dentro de 3 anos, com os anos de um diarista, a glória de Moabe será desprezada com toda aquela grande multidão, e o remanescente será muito pequeno e frágil. Será dizimada, será tratada dentro do juízo de Deus, porque simplesmente não há uma compreensão, não há uma leitura, e não há
não há um arrependimento. Então, continua de forma desobediente. O que a gente pode clamar por tudo isso, no final de tudo, é nós que hoje olhamos aqui para um cenário muito distante do que estava aqui, mas que vivemos falhas muito semelhantes, com soberbas e sendo, vamos dizer assim, instruídos pela palavra do Senhor e temos dificuldade de enxergar, entender e compreender e viver tudo isso, é que o Senhor possa tocar o nosso coração quanto antes, vivamos nos nossos arrependimentos, nos entregamos no caminho do Senhor verdadeiramente. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e que Ele possa nos cuidar.